Irmãos, nós continuamos nossa série, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 21, versículo 21. Essa é a segunda oração que faz Paulo. Essas orações que faz Paulo aqui em Efésios são preciosidades, impressionantes. Aqui a gente percebe quando alguém está orando de verdade, com profundidade, com conhecimento. Quem tem fome, sede de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Quero convidá-los que nos coloquemos de pé. Em pé ou de pé? Como é que é o correto? Em pé? Assim diz a palavra do Senhor, meus queridos. Acompanhem comigo a leitura. Vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Já está profundo, e olha como ele continua. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Oh Deus bendito, louvamos o Teu nome, obrigado pela Tua palavra, e agora pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Ilumina a nossa mente e os olhos do nosso coração, para que a Tua palavra, Deus, cumpra os Teus propósitos. Nós oramos e pedimos que o Senhor renove as nossas forças, nosso vigor, e que o Espírito Santo que habita em nós, o ministro interior, se encarregue, ó Deus, de cumprir todos os desejos do Teu coração nesta noite. É a nossa oração. E a fazemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. E por você falar em oração, como estávamos falando, orações que são pedidos de socorro, quando nós nos angustiamos e nos apresentamos diante de Deus, imploramos o favor de Deus, muitas vezes em oração. Há orações que são listas de necessidades que nós apresentamos diante de Deus, mas de vez em quando, como nós temos visto, lido nas Escrituras, o Senhor registra na história para a nossa edificação uma oração como essa, que soa como um homem diante do trono de Deus, pedindo coisas que parecem grandes demais para serem pedidas. Efésios 3, de 14 a 21, é exatamente assim. Por exemplo, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele chama essa oração da oração mais ousada da história. O reverendo Dr. Augusto Nicodemos diz que, para ele, Paulo olha o tamanho da montanha e decide escalá-la também, quando ele faz essa oração. Mas o que torna essa oração tão extraordinária? Paulo não pede saúde, ele está preso. Provisão financeira. Ele não pede livramento da prisão. Ele pede transformação interior e radical. Ele pede que Deus faça em nós o que nenhum programa de autoajuda, nenhuma técnica humana, nenhuma força de vontade, nada pode fazer. Porque existem coisas que só Deus pode fazer. Aliás, como você está orando ultimamente?
Como tem sido a sua oração? Qual tem sido o conteúdo da sua oração? Por quê? Por quem você está orando? A oração ela é tão importante na vida da igreja e na história da igreja. Jesus fala no Sermão da Montanha, um dos assuntos que ele mais fala é sobre a oração. Um dos homens que foi mais importante na história da igreja reformada, João Calvino, quando ele escreve as Institutas de Calvino, o tema que ele mais aborda é o tema da oração. Quando nós olhamos para os homens de Deus na Bíblia, nós vemos que esses homens tinham vida de oração. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, como nós estamos orando? A oração que fazemos também revela o nosso caráter. O tipo de oração que nós fazemos revela muito de quem nós somos. Paulo ele escreveu essa carta da prisão de Roma. A igreja de Éfeso, juntamente com outras duas igrejas, eram as igrejas mais importantes do mundo da época. E Éfeso era uma das cidades mais estratégicas do mundo antigo. Era um centro comercial, era um centro cultural, era um centro religioso, pagão, mas era, porque era dominado pelo templo lá e os adoradores da deusa Diana, que era uma das maravilhas do mundo antigo. E plantar o evangelho naquele lugar era como plantar uma semente em solo hostil. E Paulo faz muito disso, que é a visão que nós queremos para a nossa igreja do Guará 2. A visão estratégica de plantar igrejas estratégicas, para que igrejas estratégicas continuem plantando igrejas e vamos multiplicando e vamos avançando. A nossa vida é uma só. Logo, logo nós vamos embora. E o que nós fizemos da vida que Deus colocou em nós? E da vocação que Ele nos deu. E dos recursos que Ele colocou em nós. E do tempo. O que nós estamos fazendo da vida preciosa que Ele nos deu? Nos capítulos de 1 a 3, Paulo já havia exposto as doutrinas sublimes da eleição, da redenção, da adoção, da obra do Espírito Santo como penhor da nossa herança. Agora, diante de tanta verdade, ele não conclui com a doutrina mais. O texto diz que ele se coloca de joelhos quando os judeus oram de pé. Por que Paulo está de joelhos? Porque ele se humilha diante do rei. E olha como começa o texto: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa? Tudo que ele está falando. Todas as bênçãos que a igreja recebeu em Cristo, todos os benefícios. Paulo está desesperado porque a impressão que dá quando nós vamos lendo essa carta é que Paulo diz: a igreja ainda não entendeu a abençoada que ela é. A igreja não entendeu a dimensão da grandeza da obra de Cristo em seu favor. A igreja ainda não vive como uma igreja mais que vencedora. A igreja precisa abrir os olhos. Por isso que na primeira oração ele diz: Senhor, abra os olhos do coração. Abra o entendimento, ilumina, para que eles vejam a força do seu poder. Para que vejam a herança que tem no Senhor. E para que entenda o poder que está disponível, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo. Então, eu volto à pergunta: como você tem orado? Você ora diante de um Deus que é poderoso, que é tão poderoso, as causas impossíveis, que para nós não tem mais jeito, porque os recursos humanos se esgotam, ninguém mais pode fazer nada. Nós podemos nos apresentar diante de Deus e orar, e Deus pode reverter qualquer situação, se Ele quiser. Ele tem poder para isso. Mas parece que a igreja tímida, medrosa, muitas vezes se acovarda, e a igreja ora pequenamente, como se o nosso Deus fosse pequeno. E às vezes fazemos orações medíocres, duvidando, e não temos dimensão da grandeza do Deus a quem servimos. Eu gostaria então de meditar nesta noite sobre a oração que transforma. A oração que transforma. Em primeiro lugar,
A oração que transforma faz um pedido de poder para que Deus transforme o homem interior. Olha o que diz o versículo 16. Para que segundo a riqueza de sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Essa é a oração de Paulo. Paulo começa pedindo poder, mas ele não pede poder político. Ele não pede poder financeiro. Ele não pede poder físico. Ele pede o poder no homem interior. A parte de nós que ninguém vê, onde nós travamos as maiores batalhas da nossa existência. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que Deus transforme o nosso coração. E nós muitas vezes estamos focados, pedindo a Deus para transformar circunstâncias externas, mas na verdade Deus está usando as circunstâncias externas para mostrar que o que na verdade precisa ser mudado não são as circunstâncias, mas o nosso coração. E é por isso que Paulo não está orando assim: Senhor, me livra da prisão. Senhor, tira a perseguição. Paulo tinha enfermidades físicas. Senhor, me cura da enfermidade. Ele não está orando para que as circunstâncias mudem. Ele está orando: Senhor, transforma o homem interior. Senhor, me transforma de verdade. É aquela transformação de glória em glória. É aquilo que só o Evangelho faz, que muda de dentro para fora. E todo crente tem o Espírito Santo. Mas nem todo crente vive sob o pleno domínio do Espírito. Há uma diferença entre ter o Espírito e estar cheio do Espírito. O problema mais profundo da humanidade, inclusive dos cristãos, não é o que nós vemos externamente. É interno. É por isso que a solução que Paulo busca em oração também é interna. O Espírito fortalecendo o caráter, a fé, a vontade, tudo de dentro para fora. R6 Pro, ele diz o seguinte, ele comenta: muitas igrejas oram pedindo que Deus mude as suas circunstâncias, mas Paulo ora pedindo que Deus mude as pessoas dentro das circunstâncias. Eu ouvia os gaúchos falando sobre aquele alagamento terrível que aconteceu lá. Terrível, irmãos. Mas também os ouvia dizendo das pessoas que chegaram ao conhecimento da verdade através da tragédia. O profeta Ezequiel viu um vale de ossos secos e o Senhor disse: profetiza. E o Espírito veio sobre aquele exército de ossos secos e os colocou de pé. É isso que o Espírito Santo faz no homem interior. Pega um homem ou mulher que está morrendo, que está longe de Deus, que já deixou as coisas de Deus, que está enterrando os dons e os talentos, que está vivendo no pecado, que está construindo o seu próprio reino. E o Espírito vem e faz um movimento e desordena tudo, desfaz tudo, para colocar tudo em ordem, de acordo com a vontade de Deus. E sobre o Espírito Santo, João Calvino, olha o que ele fala. O Espírito Santo não é dado aos crentes para que permaneçam ociosos, mas para que os revista com o poder do alto, a fim de que pela fé triunfem sobre todas as dificuldades. O que Paulo está dizendo é: Senhor, eu peço que o Senhor visite os efésios com o poder do Espírito Santo e transforme o seu homem interior, o caráter, a vida, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe, porque se eles estiverem revestidos do poder do Senhor, e que se dentro do coração deles, estes homens são transformados, essas mulheres são transformadas, eles vão ser usados numa das cidades mais pagãs do mundo, para ser um instrumento de bênção, e o foi. Essa igreja foi a plantadora de muitas igrejas no mundo pagão.
Deus ouviu aquela oração. Um dos maiores avivamentos bíblicos acontece na cidade de Éfeso, quando as pessoas renunciam à idolatria, à Diana dos Efésios, Artemis, e se dobram e queimam seus livros e se prostram diante do Senhor. Então, irmão, irmã, pare de pedir a Deus apenas para mudar as suas circunstâncias e comece a pedir a Deus: Senhor, fortalece o meu homem interior, ou a mulher interior, né? A gente entende o que nós estamos falando aqui, porque é aí onde nós mais precisamos do Senhor. Essa é a oração que transforma, a oração que pede a transformação do nosso interior. Mas, em segundo lugar, a oração que transforma também é uma oração que faz o pedido pela habitação plena de Cristo. Aí nós vemos a Trindade: oração ao Pai, a habitação do Filho, a habitação do Espírito e também a plenitude do Filho. Olha o que diz o versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É um pedido pela habitação plena de Cristo. E a palavra usada aqui para habitar significa morar permanentemente, não é apenas visitar. Paulo não está pedindo que Cristo faça uma visita ocasional na nossa vida ou no nosso coração. Ele está pedindo que Cristo seja o morador permanente, o Senhor absoluto, que cada cômodo da nossa vida seja controlado e dirigido por Ele. Um hóspede não tem a chave daqueles lugares que estão bagunçados. Ele fica ali, toma um cafezinho, fica só ali em algum lugar, mas nós muitas vezes não chamamos para o quarto, lá para o porão bagunçado. Cristo não quer ser um hóspede, Ele quer ser um morador permanente na nossa vida, fazer uma faxina, arrumar tudo, tem que ser do jeito dele, porque Ele não admite um coração dividido, em hipótese nenhuma. Muitos crentes, muitos cristãos estão vivendo como se Cristo fosse apenas um visitante, um hóspede, e não um residente. O reverendo Hernandes Dias Lopes, uma vez eu ouvi ele dizendo, ele estava falando sobre esse texto, ele diz assim: você já entregou todas as chaves da sua vida para Jesus? Porque o visitante não tem as chaves da casa, mas o morador permanente tem, o residente tem. Já entregou? Não, mas tem um quartinho ali que esse ele não pode entrar. John MacArthur chama esse quartinho de Câmara dos Horrores. Ninguém é bem-vindo aqui. Jesus quer entrar e limpar tudo, fazer morada. E é por isso que Paulo não economiza palavras. Ele diz que Cristo habite plenamente. Então, meu irmão, minha irmã, hoje, faça um inventário espiritual. Faça uma reflexão. Existe algum cômodo da sua vida que ainda está trancado para Cristo? Abre tudo. Escancara tudo. Ah, Senhor, limpa tudo. Entregue as chaves a Ele. A oração que transforma. É a oração que faz o pedido pelo fortalecimento do homem interior. A oração que transforma é a oração que faz o pedido para que Cristo habite plenamente em nós. Não como um convidado, não como um hóspede que ocasionalmente vem nos visitar, mas quem faz morada permanente, plenamente, comunhão plena com Ele, desfrutar da presença dEle nas caminhadas ministeriais. Uma das coisas que mais tristeza me dá é perceber muita gente que não está desfrutando da comunhão plena com Cristo. Não estão desfrutando do gozo do Evangelho, da alegria de ser um verdadeiro cristão, de andar na presença dEle, de caminhar com Ele. Perderam a devoção, perderam a alegria, perderam o entusiasmo, perderam o amor por Ele. Perderam. Mas a oração que transforma também é uma oração
que faz um pedido fundamental, um pedido por raízes e alicerces em amor. Olha o que diz o versículo 17, final do 17, diz assim, vou ler o 17 todo, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Paulo está dizendo, Senhor, abre a mente, abre o coração, abre o entendimento, para que entenda os limites do teu amor, as dimensões do teu amor. E ele usa duas metáforas aí, uma da botânica e outra da engenharia, da raiz, da árvore que tem raiz. E, na verdade, são figuras que apontam para estabilidade. Uma árvore que tem raízes superficiais, quando vem a tormenta, cai. Um edifício que não tem fundamento alicerce, cai. Então o que Paulo está dizendo, Senhor, que esses irmãos, esses cristãos sejam enraizados, que eles sejam arraigados, que eles sejam radicados no teu amor, para que eles entendam a grandeza do teu amor, a plenitude do teu amor. E aí ele usa palavras e tenta usar palavras, mas as palavras não conseguem expressar. E uma vez eu acho que ele foi até melhor, ele diz assim, o amor do Senhor me constrange. Porque isso aqui é inefável. Não existem palavras para expressar o amor de Deus. Aí ele fala da largura, fala do comprimento, fala da profundidade, de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, excede todo entendimento. Eu não consigo entender a grandeza do amor de Deus, um amor que foi derramado na cruz, por alguém que está na sarjeta, alguém que está nas drogas, por um assassino que vai ser convertido, um amor que é tão grande, que é incondicional, a ponto da revelação bíblica dizer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, quando o nosso entendimento é aberto e a gente tem dimensão da grandeza do perdão que Deus nos deu, aí nós vamos falar como Paulo falou, eu sou um eterno devedor do Senhor, porque fui alcançado por um amor que excede todo entendimento. E aqui o Dr. Augusto Nicodemos, ele destaca que esse conhecer o amor de Deus não é um conhecimento meramente intelectual, mas é um conhecimento de uma experiência que nós temos com o Senhor. Ou seja, nós desfrutamos de uma relação, de uma comunhão e experimentamos na prática este amor nos nossos dias. A ponto de que esse amor nos transforme. Então a gente olha para as pessoas, olha para os perdidos, o amor de Deus nos constrange, nós que fomos tão perdoados, nós que fomos tão abençoados, nós que somos objetos desse amor, nós não guardamos isso para nós. É por isso que nós pregamos. Quem aqui conhece a cozinha da nossa igreja? É bonita a cozinha da nossa igreja? Fala a verdade. Quem acha que é bonito, levanta a mão. Podia ser melhor, não podia? Só que ao largo do tempo, o conselho da igreja decide apoiar outras obras. O evangelho está sendo pregado através do esforço dessa igreja. Nós poderíamos não ajudar ninguém e ter a melhor cozinha da igreja presbiteriana do Brasil. Eu não estou dizendo que não precisamos melhorar lá não, tá? Mas estou dizendo que existem coisas que são necessárias e outras que são urgentes. Esse amor precisa ser conhecido. Jonathan Edwards, ele uma vez estava andando a cavalo num bosque e ele começou a contemplar e a pensar no amor de Deus, como ele foi amado por Deus, como Deus ama, e ele se perdeu por horas
Quando ele acordou daquela contemplação, meu Deus, onde eu estou? Já aconteceu isso com você? Você já ficou horas contemplando o amor de Deus? Perplexo, perplexa, boquiaberto pelo grande amor de Deus? O amor de Cristo é um oceano sem margens, dizia Thomas Goody, puritano. O amor de Deus é um oceano sem margens. Quanto mais mergulhamos, mais descobrimos que não há fundo. Não tem limites. Agora minha pergunta para você é se a sua fé, a minha fé, ela está arraigada em emoções passageiras ou no amor inabalável, inexorável de Cristo. E por fim, a oração que transforma, ela também faz um pedido pela glória de Deus. Pela glória de Deus. Você que é crente, você deveria perseguir a glória de Deus com todas as forças na sua vida. Em tudo. Como nós lemos aqui, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Olha o que diz lá o verso 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você já fez alguma coisa de pedido difícil para Deus? Você fala, meu Deus, tem até vergonha, isso é difícil demais. Já fez? O que Paulo está dizendo? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, eternamente mais do que tudo que você pede. O mais difícil que você pede, Senhor, me dê um copo de água e Deus te dá um oceano. E você está achando que essa água é muito e Deus está te dando um oceano. Eu estava conversando e uma boa conversa, abençoada conversa, com o pastor da igreja presbiteriana maior, da IPB, lá de Manaus, 12 mil membros, reverendo Francisco. E o pastor anterior a ele, reverendo José João, há uns anos atrás, numa conversa que tivemos lá com um grupo de pastores novos, ele estava dizendo que quando ele foi apresentado lá ao conselho, para ser o pastor da igreja, se eu não me engano, o conselho pediu para ele fazer um projeto. Fala aí da sua filosofia de ministério. Né? A igreja precisa ser revitalizada, precisa ser uma bênção aqui no estado do Amazonas. E esse pastor, ele fez um projeto simples, plantar 100 igrejas. Aí um presbítero falou assim, gente, eu não falei, esse homem é doido, nós vamos convidar esse cara para ser o pastor da nossa igreja. Deixa para lá. E os outros, parece que é mesmo, né? 100 igrejas. Que loucura é essa? De repente um irmão disse, vamos ouvi-lo. Quem sabe? E durante aquele tempo, aquela igreja plantou mais de 120 igrejas. Estava conversando com o reverendo Francisco, ele falou assim, próximos meses nós vamos organizar 25 novas igrejas. Você acha que isso é muito? Para nós é demais. Mas para Deus? Então, quando você se apresentar diante de Deus e você for orar por esta igreja, ora, Senhor, nos abençoe para que nós plantemos 100. Nos abençoe para que nós sejamos instrumentos para ganhar 1000 almas. Nós queremos ter um problema, queremos ter 500 crianças na igreja. 400 adolescentes. Queremos plantar 15, 20 igrejas lá no Rio Grande do Sul, 30 igrejas fora do Brasil. E alguém pode dizer, que loucura. O evangelho é loucura mesmo. Mas nós estamos olhando para a Bíblia que diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas existe um filtro.
Nós não fazemos pedidos de grandes coisas para Deus porque somos megalomaníacos. Nós pedimos tudo isso porque nós queremos que Deus seja glorificado, exaltado. Olha o versículo 21. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Depois de pedir coisas tão grandes a Deus, Paulo explode em louvor. Qual foi a última vez que você teve uma explosão de louvor diante de Deus? Não conteve as lágrimas, a emoção, a razão, foram levadas ao mesmo tempo. Momento de adoração profunda, talvez no silêncio do quarto, sozinho, sozinha. Qual foi a última vez que isso aconteceu na sua vida? Que Deus te visitou com poder, sacudiu. Como Isaías dizia, Senhor, intervém como fogo queima o graveto, como a água que ferve. É notória a presença de Deus. Paulo está dizendo que não há limitação em Deus. Quando você pensa que já pediu demais, Ele pode fazer muito mais. Quando você imagina o máximo, Ele pode fazer infinitamente mais. Ele supera tudo. E note, onde essa glória de Deus deve ser dada, diz o texto, na igreja. Na igreja. O versículo 21 diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. A igreja, irmãos, não é um clube social, onde os adolescentes se reúnem para brincar, para trocar figurinhas, as crianças. Nós temos relacionamentos aqui, é uma bênção. Muitos cresceram juntos, estão crescendo juntos. Isso é maravilhoso. Mas a igreja não é um clube social. A igreja é o teatro da glória de Deus. É onde Deus se manifesta com poder. E o centro dessa glória é Cristo Jesus. Ninguém mais. Cristo é o centro absoluto dessa glória. Então, pare de pedir migalhas a Deus. Ele quer te dar banquetes. Isso aqui não é teologia da prosperidade. Quando você pede ajuda a Deus, sabe o que Ele te dá? Ele mesmo. Estou aqui. Você não está sozinho, não. Vou passar o vale com você. Você não está entendendo nada, mas isso é para a bênção do seu coração. Todos podem te deixar e te abandonar no caminho, mas Ele não. Não é você que pega na mão dEle. É Ele que pega na sua mão. Ele não vai soltar, não. Jamais. Nunca. Jamais. Ele é o fiel. Eternamente. Ele estará conosco. Na madrugada, nas noites sombrias, na escuridão, nas enfermidades, nas lutas mais profundas. Ele estará conosco. Ele diz: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda no vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Então, irmão, ore grande. Pare de fazer pedidos pequenos a um Deus infinito. E quando Deus responder, dê a Ele toda a glória. Não a si mesmo, não a circunstâncias, não a sorte, mas a Deus toda a glória. E agora nós voltamos à pergunta inicial. Como você tem orado? Por que você tem orado? Paulo estava preso em uma cela romana. Ele não pediu liberdade. Pediu que a igreja fosse fortalecida no homem interior. Pediu que Cristo habitasse plenamente nos corações. Pediu que os crentes estivessem arraigados no amor e cheios da plenitude de Deus.
E tudo isso aponta para Cristo. Ele quem habita em nós pela fé. É o amor dele que tem largura, comprimento, altura, profundidade insondáveis. É nele que somos fortalecidos pelo Espírito no nosso homem interior, para a glória dele que nós vivemos. E a cruz de Cristo é a maior demonstração deste amor que excede todo entendimento. Ali Cristo desceu à maior profundidade da nossa miséria para nos levantar à maior altura de glória diante do próprio Deus. Então hoje, irmão, faça como Paulo. Ponha-se de joelhos por essa causa. Ore grande. Peça poder de Deus. Peça plenitude. Peça que Cristo seja o Senhor absoluto do seu coração. E quando Deus fizer infinitamente mais daquilo que você pediu, daquilo que você colocou diante dele. Porque se ele quiser, ele fará. Dê a ele toda a honra, toda a glória. Na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e por todo sempre. Amém. Vamos orar? Por esta causa, nós somos chamados a nos colocar de joelhos. Queria convidar você a fazer essa oração. Senhor, eu preciso que o homem interior seja fortalecido, porque ele está sangrando. Ele está distante do Senhor, ele precisa de uma visitação da graça. Irmão, está desanimado? Triste? Está difícil? Podemos orar por você hoje? Queremos interceder pela sua vida hoje? Queremos rogar ao Senhor pelo seu coração hoje, para que Ele te fortaleça, para que Ele te levante. Talvez aquele filho que está desviado, aquele marido que está longe, aquela esposa que está longe, aquela oração que parece que não foi respondida ainda, aquela causa que parece impossível, dificuldades no relacionamento, brigas. Existem coisas que só Deus pode fazer. E Ele está dizendo para nós hoje, ore por isso, creia em mim. Deus, Ele quer nos surpreender. Queria orar em especial nessa noite com aqueles irmãos que estão passando pelo vale, estão lutando. Talvez estejam até angustiados, precisando de uma resposta de Deus urgente. Seja qual for a situação, queremos orar de maneira especial por você hoje. Fica de pé.